Ele não estava me traindo. Não da maneira que você pensa. Aquilo me deixou perplexa. Como assim? Não da maneira que você pensa. O que ela queria dizer com aquilo? A conversa tomou um rumo inesperado, e eu comecei a ouvir detalhes que, para mim, soaram como uma confusão. Larissa, você acha que o Carlos te traiu por prazer ou por interesse? Mas, na verdade, ele se envolveu com algo muito mais sério, algo que está além do que você imagina. Ele foi pressionado a se envolver com pessoas perigosas. Ele se envolveu com uma rede de crimes financeiros, lavagem de dinheiro e foi forçado a manter o caso comigo como uma forma de manter tudo em segredo. Ele nunca te contou isso porque tinha medo de te perder, mas as coisas saíram de controle. Eu fiquei sem palavras. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Como assim? Carlos, o homem com quem eu estive casada por anos, estava envolvido com algo tão sombrio e perigoso e eu nunca soubera? Tudo o que eu imaginava ser uma simples traição se revelou ser um jogo muito mais complexo e perigoso. A princípio, achei que a Juliana estava apenas tentando me manipular, mas a voz dela parecia sincera. Ela estava assustada e eu não sabia o que fazer com a informação que acabara de receber. Ela me explicou que Carlos não estava completamente ciente do quão fundo ele havia se envolvido e, ao tentar sair dessa situação, ele foi ameaçado. Os criminosos envolviam grandes quantias de dinheiro e, se ele se recusasse a colaborar, tanto ele quanto a família poderiam estar em risco. Então, ele foi forçado a manter o caso com ela como uma forma de desviar a atenção dos verdadeiros envolvidos. Ele sabia que isso nos destruiria, mas preferiu essa mentira do que colocar nossas vidas em perigo. Ele está arrependido, Larissa. Ele me pediu ajuda, mas não sabe como te contar. Ele não tem mais saída. Eles estão atrás dele. Eu não? Queria que você ficasse envolvida, mas ele não tem mais para onde correr. Ela disse com um tom desesperado. Aquela conversa virou meu mundo de cabeça para baixo. Eu sempre imaginei que o Carlos fosse um homem fraco e egoísta, mas isso estava além do que eu podia imaginar. A história que ela me contou não parecia uma desculpa qualquer. Algo dentro de mim me dizia que ela estava falando a verdade, que ele estava preso em um jogo muito maior, do qual eu jamais imaginaria estar envolvida. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, processando as palavras dela. O que eu deveria fazer agora? Eu havia sido traída de uma forma tão brutal, mas agora parecia que ele não era simplesmente um homem sem caráter. Ele havia sido uma vítima de uma situação muito maior, mais complexa e muito mais perigosa. Após desligar a ligação, eu sentia que estava em um dilema moral. O que eu deveria fazer? A raiva e a dor que eu senti pelo Carlos por ter me traído ainda estavam muito vivas dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia que talvez houvesse uma chance de ajudá-lo. A verdade era que eu ainda me importava com ele. De uma maneira difícil de explicar. Em um impulso, tomei uma decisão. Fui atrás do Carlos, não para perdoá-lo, mas para entender melhor o que estava acontecendo, para buscar a verdade por trás dessa história e, quem sabe, ajudá-lo a se livrar dessa armadilha. Mas o que encontrei quando fui até ele foi um choque que mudou tudo. Eu não sabia o que esperar quando decidi ir atrás do Carlos, mas a verdade que encontrei superou todas as minhas suposições. Fui até o apartamento dele, onde ele estava se escondendo, não pela vergonha de me encarar, mas porque sabia que estava em sérios apuros. O olhar dele, ao me ver entrar pela porta, foi o suficiente para me mostrar o quanto ele estava em pânico. Não era mais o Carlos arrogante que eu conhecia. Ele estava assustado, vulnerável, e o peso da situação estava claro em seus olhos. Larissa, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, tentando esconder a surpresa, mas sem conseguir disfarçar o medo em sua voz. Eu não sabia por onde começar. Queria gritar, xingar, dizer tudo o que sentia, mas antes que eu pudesse falar, ele já estava se desculpando. Eu sei que você deve estar pensando o pior de mim, mas você não sabe o que está acontecendo. Eu fui forçado a fazer isso. Eu não queria te machucar. Eu sei que te perdi, mas por favor, me escute.